O trauma é caracterizado por lesões resultantes de forças externas, podendo variar em gravidade e impactar diferentes partes do corpo. A exemplo do politrauma, que afeta mais de uma parte do corpo. Em relação à epidemiologia, os mais afetados são jovens abaixo de 35 anos, ocupando a sexta colocação em principais mortes no Brasil. Essa doença necessita de uma atenção multidisciplinar e multifatorial, sendo um dos principais fatores os parâmetros bioquímicos. Os objetivos do nosso trabalho foi avaliar os parâmetros bioquímicos e estabelecer a utilização dos níveis de prevalência desses indicadores como preditores de prognóstico em pacientes traumatizados e politraumatizados, atendidos tanto no pronto-socorro adulto e unidades de tratamento intensivo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Foi feita a análise de prontuários de pacientes com trauma e politrauma a partir do AGHU, aqui no HCU-FTM, além de dosagens bioquímicas de amostras já armazenadas de pacientes com trauma e politrauma, onde, em equipamentos disponibilizados pelo laboratório do hospital, foi feita a análise de cortisol, sódio, potássio, ureia e creatinina. Em relação ao cortisol, nós podemos observar que houve um aumento desse parâmetro em pacientes traumatizados em relação àqueles pacientes que sofreram mais de um tipo de trauma. Em relação ao local de internação, os pacientes que foram encaminhados para a UTI tiveram aumentos significativos em relação aos pacientes que permaneceram no pronto-socorro. Em relação à creatinina, nós podemos observar que houve um aumento em pacientes com trauma em relação aos pacientes paratraumatizados e os pacientes que permaneceram no pronto-socorro tiveram um aumento de creatinina superior àqueles pacientes que foram encaminhados para a UTI. Em relação ao potássio, nós podemos observar que houve um aumento desse parâmetro em pacientes que sofreram trauma em relação àqueles pacientes politraumatizados. E em relação ao local de internação, nós podemos observar que o potássio sofreu um aumento em pacientes que permaneceram no pronto-socorro em relação aos pacientes que foram para a UTI. Em relação ao sódio, de pacientes traumatizados e politraumatizados, não houve diferenças significativas quanto ao tipo de trauma. Em relação ao local de internação, nós podemos observar que houve um aumento de sódio em pacientes que permaneceram no pronto-socorro em relação aos pacientes que foram para a UTI. Com relação à ureia, nós podemos observar que houve um aumento desse parâmetro em pacientes politraumatizados e em relação ao local de internação, tivemos aumentos significativamente maiores em pacientes que foram para a UTI quando comparados aos pacientes que permaneceram no pronto-socorro. Dessa forma, podemos concluir que é possível analisar os parâmetros bioquímicos como potenciais prognósticos de internação, assim como foi vista a ureia com uma diferença muito significativa. Porém, ainda necessitamos de investigações adicionais, bem como maiores estudos a respeito de como investir em bons diagnósticos, mas com um custo ideal a cada paciente. Muito obrigada.